Vamos para mais uma aula da Banca Sebrasp para o concurso do INSS. O tema nós vamos seguir no Noções Básicas de Segurança e Proteção, vírus, worms e os derivados que podem cair na prova. Questão número 1. O vírus que permite mudar a sua própria aparência e alterar padrões de comportamento é do tipo veículo de transporte, metamórfico, de disseminação ultra rápida, multi-exploração ou polifórmico. Bom, a questão certa é a letra B, metamórfico. O que acontece? A questão número A, totalmente errado, né? Veículo de transporte. A questão C, de disseminação ultra rápida, todos os vírus são assim, né? De multi-exploração nem existe e existe o polifórmico. Então, eu poderia ter o metamórfico, que vai ser aquele que vai modificar a sua própria aparência, então ele vai reescrever, editar, converter o seu próprio código, ok? E o polifórmico, que vai ser aquele que vai estar usando criptografia, tá? Para disfarce. Então, vou ter esses dois tipos de vírus a princípio. Então, o que vai permitir mudar a aparência vai ser o vírus metamórfico, ok? Alternativa B, na questão número 1. Questão número 2. Os vírus de macro são disseminados por meio de aplicativos que permitem a utilização embutida de linguagens de programação? Isso é uma questão certa ou é uma questão errada? É uma questão que está certa. Bom, por que essa questão não está certa? Porque o que é um vírus de macro? São vírus chamados vírus de script, que utilizam linguagem de macro. Então, o que ele utiliza? Está escrito aqui, ó, linguagem de programação nível de macro, que vai estar infectando quais aplicativos? Word, Excel, PowerPoint, pode vir até num PDF, alguma coisa assim às vezes, ok? Mas os principais são esses aplicativos de escritório que utilizam linguagem de macro. Então, essa é uma questão certa. Questão número 3. Vírus é um pequeno programa de computador que propositalmente se replica e não depende de um usuário para se espalhar, uma vez que, quando ativado, se espalha automaticamente. Então, bora lá. Tem partes aqui que a gente precisa ver, né? Então, vírus é um pequeno programa de computador. Pequeno, não sei se ele é pequeno, ele pode ser pequeno ou grande, mas a princípio pode ser pequeno, ok? Que propositalmente se replica e não depende de usuário, ele se replica, mas ele não depende de usuário, aqui está o erro, porque ele depende do usuário. O vírus, você pode baixar um vírus para o seu computador, ele pode vir anexo no seu e-mail, mas ele só vai se replicar se você chegar lá e executar aquele arquivo, ou seja, você vai ter que fazer uma ação. Então, ele depende da ação do usuário para se espalhar, ok? Depois ele vai fazer o trabalho dele. Então, é uma questão que está errada, a número 3. Questão 4. A resolução mais efetiva a ser tomada em um caso de um usuário que tenha sofrido ataque de ransomware em seus arquivos é o quê? Ok, tá dizendo assim, ó, eu quero uma solução, a solução mais efetiva a ser tomada no caso de um usuário que tenha sofrido um ataque de ransomware. O que é o ransomware? Ransomware é aquele ataque que o computador vai acontecer o quê? Ele vai ficar bloqueado. Quando você vai tentar acessar, ele vai estar bloqueado, vai estar lá pedindo um resgate. Né? Geralmente em bitcoins, em moedas virtuais, vai estar te pedindo o resgate. Esse é o ransomware, tá? Bom, então, realizar periodicamente backups testados, pois a garantia de que ele conseguirá acessá-los novamente é possuir backup atualizado, uma vez que, nesse tipo de ataque, o acesso aos arquivos é bloqueado, sem a garantia de que o pagamento de um valor será a solução? Não sei, vamos pensar, né? Parece. Utilizar um anti-spyware capaz de bloquear o keylogger e assim monitorar os arquivos afetados e desse modo evitar que as informações coletadas desse arquivo sejam enviadas para terceiro, não adianta nada. Se já está instalado, você já sofreu o ataque, um anti-spyware não vai funcionar. Executar software que realiza criptografia nos arquivos de forma a proteger os dados presentes nos arquivos e garantir que seu conteúdo não seja enviado para terceiro, não vai adiantar nada agora também.
Executar um antivírus que nos arquivos infectados com método de detecção por meio de heurística, de modo a eliminar o malware, não vai adiantar, porque ele já está contaminado e o antivírus não vai conseguir fazer isso. Instalar e executar o sistema de firewall, de modo a impedir que o atacante tente explorar o conteúdo de arquivos infectados afetados e assim evitar o acesso não autorizado caso exista algum backdoor neles instalados. Então não adianta nada. O firewall é lá no início para ele não deixar entrar, ok? Então realmente a solução mais efetiva aqui, porque você já sofreu, ou seja, você já está sofrendo o ataque de ransomware, ele já dominou o seu computador. Então é o que? A solução mais efetiva para isso, o seu computador já está bloqueado, é você realizar backup, porque daí você garante que se você não tiver dinheiro, se você não for pagar o que o cara está solicitando e nem sabe se ele vai realmente liberar o seu computador depois do pagamento, você já tem os seus dados, então você vai ter que reinstalar tudo de novo, voltar a estaca zero, ok? Para isso que se faz o backup, então a alternativa correta seria a letra A. 5. Um firewall com portas abertas é um risco que pode ser explorado por um invasor para tirar vantagem da vulnerabilidade, o que gera impacto nos negócios? Então, questão número 5. Sim. O que é um firewall? Firewall com portas abertas, ou está dizendo que as portas estão abertas. É um risco? Ele é um risco. Por quê? Pode ser explorado por um invasor. Quem é o invasor? Que a gente chama de atacante, aquela pessoa que vai fazer o acesso ao seu computador. Para quê? Para tirar vantagem de quê? Vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? É aquilo que a gente deixou como risco aqui, essas portas abertas, que gera impacto nos negócios. É óbvio, né? Se você estiver trabalhando com alguma coisa dentro do seu computador que gere impacto financeiro, por exemplo, você vai estar sendo prejudicado. Então é uma questão que está certa. Um firewall, ele é um quê? Ele é uma barreira, um muro, como se fosse para não permitir a entrada, né, do atacante. Então, se você está com firewall de portas abertas, vai ser um risco que vai poder estar acontecendo ou não no seu computador, tá? Então, pode gerar algum impacto aí nisso. Sempre pode gerar impactos, né? Então, questão número 5 está certa. Questão número 6. O Windows Defender pode ser utilizado para dar segurança por meio tanto de firewall quanto do sistema anti-malware? Windows Defender. Então, o que é o Windows Defender? O Windows Defender é um aplicativo do Windows que faz o quê? Faz a integração de duas coisas hoje. Hoje ele faz a integração de firewall com anti-malwares. Ou seja, firewall é aquela barreira que eu falei, aquele muro de contenção, né? O firewall ele pode ser físico, ele pode ser lógico, ou seja, pode ser só um programa e eu posso ter um equipamento também para fazer essa barreira, tá? Que vai fazer o quê? Que vai modelar, né, digamos assim, a minha rede e ficar verificando o que está entrando, o que está saindo e ver os riscos que pode estar acontecendo. E junto com ele já está vindo com o Windows Defender um sistema anti-malware, é como se fosse um antivírus, né? Mas para tentar verificar o que está acontecendo dentro do seu computador de vez em quando. Então, essa é uma questão que está certa. E a gente tem que ir lá e trabalhar no Windows Defender. Você tem que chegar lá e clicar, ou seja, ele tem que fazer isso, isso e isso em cada um dos módulos do meu computador ou dos aplicativos que eu uso para ficar monitorando, tá? Se você for lá e pedir para ele parar, ele não vai estar fazendo o processo dele, tá? Então tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Por isso que o computador da gente tem que estar sempre atualizado, né? Para não burlar riscos, porque na hora que os caras fazem um programa de computador, eu posso ter algumas coisas que ficaram de pendências, alguns riscos que podem vir a aparecer dentro do próprio sistema operacional quanto de outros aplicativos, tá? E aí com isso o Windows vai fazendo o processo de defesa do computador. Então, questão número 6 é uma questão certa. Questão número 7. Os vírus do tipo cavalo de Troia, também conhecidos como trojans, podem ser instalados por outros vírus e programas, mas também podem infectar o ambiente por meio de links durante a navegação na internet, ou até mesmo
por meio de e-mails falsos, que é phishing. Então, essa é uma questão que está certo ou que está errado? Bom, então aqui está dizendo vírus, ele está chamando cavalo de Troia de vírus, mas é um malware, tá? Então, isso aí é mais ou menos. Mas a banca, isso aqui é da própria Sebrasp. Então, ela está tratando o cavalo de Troia, Trojan, como vírus, mas é um malware. Então, o cavalo de Troia, que ele é conhecido como Trojan, pode ser instalado por outros malwares, né? Vou traduzir para malwares, que é vírus e programas. Pode. Mas também pode infectar o ambiente por meio de links. Sim, você pode clicar num link e ter o seu cavalo de Troia instalado lá na internet. E até por e-mails falsos também, através de phishing. Então, é muito importante, essa é uma questão certa, é muito importante a gente entender que esses malwares, eles vêm de vários locais. E dependendo do jeito que a gente estiver trabalhando na internet, a gente pode absorver eles mais rápido ou não, tá? Então, é sempre em função de onde que o usuário está clicando. Então, essa é uma alternativa correta. E aqui, lembrando, essa banca está chamando de vírus o que a gente chama de malware, que é um conjunto de todos, né, os meios ilícitos de entrar dentro de um computador da outra pessoa. Questão número 8. Mesmo não sendo um vírus, o ransomware pode ser evitado com a instalação e atualização frequente de antivírus? Então, de novo, a gente chama de vírus lá do início, mas hoje em dia a gente coloca todo mundo na categoria de malware, ou seja, né, algum mal que está sendo realizado dentro do computador, malware. E aí, aqui ele está dizendo, mesmo não sendo um vírus, claro, ransomware não é um vírus, tá? Porque ele não precisa ser executado, ele não fica se replicando nem nada, tá? Então, ransomware vai ser um ataque que você vai estar sofrendo, seu computador vai ficar geralmente bloqueado, né? E aí você ou vai bloquear o computador inteiro, vai bloquear acesso a alguns dados dentro do computador e vai estar te pedindo algum resgate. Ele pode ser evitado com a instalação e atualização frequente de antivírus? Sim, pode. Porque lá no antivírus, a gente chama de antivírus, mas ele é anti-malwares. Ele está baixando tudo que é coisa que ele tiver dentro de assinaturas, ou seja, de vírus, de malwares, tá? De várias atividades ali de worms e etc. da rede, tá? Então, essa é uma questão certa. Ele só está querendo fazer uma confusão aqui, mas está certinha a alternativa. Questão número 9. Um worm é um programa capaz de se propagar enviando cópias de si mesmo para outros computadores de uma rede? O que é um worm? Um worm é o verme, né? Ele é um programa, beleza. Ele é capaz de se propagar enviando cópias? Sim, é isso que ele faz. Ele envia cópias de si mesmo, de um computador para outro computador. Então, ele age aonde? Dentro da rede. Ele não fica criando cópias de si mesmo dentro do mesmo computador. Ele fica criando, isso é o quem faz é o vírus. Ele cria cópias de si mesmo de computador para computador para disseminar a rede, para tornar a rede lenta, ok? Então, o worm é um programa capaz de se propagar enviando cópias de si mesmo para outros computadores em uma rede. Questão certa. A última questão, no Windows 10, ali tem uma determinada versão, mas não importa. A seção Proteção contra vírus e ameaças inclui configurações de acesso controlado a pastas. Okay. Para impedir que aplicativos desconhecidos mudem arquivos em pastas protegidas visando a proteção contra. Ele quer saber proteção contra o quê? Então a gente tem no Windows, então beleza, não importa a versão, quanto mais novo, mais seguro vai ser, tá? Ele tem uma proteção contra vírus e ameaças, que é ele chama de vírus aqui. Então, essas ameaças são todos os malwares, né? Vírus é uma categoria dessas ameaças de malwares. Inclui configurações de acesso controlado a pastas, ou seja, então é controle de pastas para impedir que aplicativos desconhecidos mudem arquivos ou pastas que são protegidas pelo Windows, visando a proteção contra o quê? É contra um spam? Não, né? O spam ele não é nem solicitado assim. Você recebe ele lá no seu e-mail, clique aqui, não sei o que, eu sou da Caixa Federal, venha reajustar no tal coisa, né? Ganhe 5 dias num spa gratuito. E daí, quando você clica, você
tá caindo no spam, ok? Ransomware, então vai ser o ransomware, né? Porque o que ele vai fazer? Ele vai estar fazendo criptografia dos teus dados, do controle e as pastas. Um spyware, ele vai monitorar, vai ser um espião, né? Um malware espião para monitorar o sistema operacional. E um backdoor vai ser aquele atacante que vai ter, você vai estar com a porta dos fundos aberta, como a gente falou lá dentro, né? Então você, antes um pouquinho, você vai ter um probleminha de quê? De que essa porta dos fundos aberta faz com que se chama backdoor, o atacante possa retornar por essa porta que ficou aberta. Então, para que eu consiga, né, digamos assim, monitorar, ou seja, o Windows ele tem esse monitoramento, né, contra esses vírus e essas ameaças, para quê? Para que um atacante, através de uma metodologia que a gente chama de um malware ransomware, que ele não consiga acessar minhas pastas e não mude os meus arquivos, ou seja, que ele não criptografe meus arquivos e aí diga, olha, você tem que pagar tanto para reaver seus arquivos. Esse é o objetivo. Então, na questão número 10, é a letra B. Aqui está o gabarito e a gente finaliza.